Fala pessoal, estamos aqui no Azul Condomínio Lago, um dos condomínios mais charmosos do Eusébio. E hoje nós trazemos aqui para vocês essa casa de 550 metros quadrados de área construída, com arquitetura neoclássica, uma arquitetura totalmente atemporal, charmosa. E vamos mostrar para vocês os mínimos detalhes, tanto dessa arquitetura exterior, com toda a parte de ambientação, integração dos ambientes, paisagismo, iluminação, o quão confortável ficou esse imóvel. Vejam todos os detalhes dessa fachada. Aqui nós trabalhamos uma arquitetura totalmente atemporal. O neoclássico ele traz esse conceito, unindo também muitos detalhes em volumetrias para a gente trabalhar esses efeitos de sombra, tá, em toda a fachada. Então vocês veem que aqui nós trabalhamos os pilares com os detalhes mínimos para a gente agregar essa volumetria, a gente trazer o destaque, embora a arquitetura neoclássica ela puxe uma tonalidade mais clara, mas nós pontuamos isso nos detalhes para a gente criar esses volumes. Todos os guarda-corpos em ferro fundido. Hoje a gente está aqui no finalzinho de tarde, mas vocês vão ver essa casa, ela no período mais noturno, finalzinho de tarde, iluminada. Isso nos proporciona diversos cenários durante o dia. Então, pela manhã, onde o sol bate exatamente na frente dessa casa, nós temos uma fachada, e agora de tarde e à noite, fachadas totalmente diferentes, agregando todo o espaço de iluminação, todo o paisagismo, que isso traz o glamour também da arquitetura neoclássica. E na fachada lateral nós trouxemos todos os elementos para criar o mesmo link da fachada frontal, proporcionando uma arquitetura bem aconchegante, unificada a todo esse paisagismo, que também proporciona uma privacidade a quem está na área de lazer e quem está também nas suítes. E agora vamos começar um pouquinho de uma forma diferente. Vou mostrar para vocês a parte interna da casa, mas entrando por esse acesso lateral, que é o jardim, que dá acesso diretamente à área de lazer da casa. Nesse espaço, a sensação que dá é realmente dessa integração com a natureza, né? Nós trouxemos espaços mais amplos, os pilares em pontos mais estratégicos para a gente não perder essa visão de todo o lazer e proporcionar essa amplitude em toda a residência, né, Laís? Isso. E na parte interna, a gente contempla toda a arquitetura, seguindo os mesmos detalhes, o mesmo conceito, tendo essa integração total da casa, tanto da parte externa como da parte interna. Aqui a gente vê a integração total da área comum, onde a gente tem os mesmos tons, os mesmos elementos clássicos que vão se repetindo ao longo da edificação. Na piscina, gente, um dos aspectos principais é trazer essa borda transbordante, então é um espaço bem agradável, você conseguir escutar o barulho da cascata, você ter a sensação desse espelho d'água unificando toda a parte de hidro com a piscina principal. Esse projeto de paisagismo é um projeto do arquiteto Thiago Borges, ficou belíssimo. Então, nesse assoalho de madeira, você não consegue ver o escoamento da água, porque ele é bem sutil. Isso aqui, à noite, fica lindíssimo, porque tem um perfil LED que faz o contorno, destacando ainda mais essa borda da piscina. E vocês veem que esse paisagismo denso, ele traz uma privacidade a toda essa área de lazer. Embora seja um terreno de esquina, essa vegetação alta, ela dá privacidade em relação aos vizinhos de lateral e fundo. Privacidade e o conforto térmico, né? Aqui é um espaço poente e toda essa vegetação deixa o ambiente confortável para a utilização nesse período da tarde. Então vocês veem aqui que a gente usou ainda um pergolado, trazendo um pouco de sofisticação a essa fachada de fundo, né? E ao mesmo tempo criando elementos de sombra aqui nesse ambiente. Isso, e esses elementos madeirado que a gente tem nesse assoalho, ele não briga com a parte nem de arquitetura nem de interiores, porque ele vem de uma forma muito sutil, dando continuidade e integração a esse espaço dessa área de lazer e dessa vegetação mais densa.
E o mais bacana, gente, da distribuição desses espaços é que toda a sala nós trouxemos as esquadrias em um formato mais inusitado, porém com planos bem extensos de vidro para a gente ter integração total de todos esses ambientes. Isso, a gente consegue integrar tanto a parte de sala de estar, sala de jantar e de cozinha, né? A parte das esquadrias, ela é um detalhe bem diferente do comum, porque a gente trouxe esses detalhes na fachada para dar esse ar mais clássico, para dar essa delicadeza maior nas esquadrias e compor com todos os elementos arquitetônicos já existentes nas fachadas. E aqui, como vocês podem ver, materiais com tonalidades mais claras. O mobiliário ele segue essa mesma ideia, né, das portas almofadadas. Isso aqui nada melhor do que a criadora para explicar um pouco sobre esses detalhes. Isso. Na parte interna a gente não quis brigar com o exterior, então são complementos. Quem vê a fachada e entra na casa tem a sensação de unidade. Então, desde a sala a gente procurou isso, ter elementos unificados. Por isso a gente vem com os tons mais claros, a gente trouxe os detalhes almofadados para compor com todos os detalhes que a gente tem de pilares, detalhes de fachada. O dourado de uma forma sutil para não ficar cansativo, para não ficar muito pesado. Então a gente tem elementos onde o dourado ele aparece, mas sempre de uma forma bem leve, e elementos mais marcantes com as pedras naturais, onde a gente vai ter rajas puxadas para o dourado ou puxadas para esse alaranjado, onde tem uma composição e integração com todos os outros elementos. E por falar em integração, por trás de todo esse plano, nós temos a cozinha, que ela dá um acesso mais rápido e direto a essa área gourmet, também fazendo esse link de sala de estar e área de lazer, né? Então, aqui vocês podem ver que a gente tem um acesso bem fácil, né? Mas nós vamos voltar lá para a parte principal e vamos mostrar a casa entrando por outra perspectiva. E agora eu vou apresentar para vocês a casa de outra perspectiva, da porta principal, onde a gente tem uma porta toda em ferro fundido, na pintura preto fosco, com detalhes clássicos que compõem a fachada. Então, ela adentra a casa e nessa mesma composição a gente segue para o guarda-corpo, que é o mesmo detalhe de guarda-corpo que a gente tem nas varandas. Os elementos de parede, onde a gente deixou planos mais limpos, com detalhes de bozeries, onde trazia todo esse charme neoclássico, mas sem uma composição pesada, sem elementos que chamassem mais atenção do que os detalhes de mobiliário solto, de iluminação e toda essa composição que a gente quer que faça conjunto e não fiquem unitárias. Logo que a gente entra, a gente tem o espaço da escada e nessa escada a gente deixou os primeiros degraus mais trabalhados, com uma iluminação, fazendo toda a marcação desses 4 primeiros degraus e uma escada mais limpa, onde a gente tem toda ela no supernano, uma pedra mais clara. Por que o supernano? Porque a gente já vai ter todo esse peso do guarda-corpo em ferro fundido, todo trabalhado. E para dar essa sensação mais ampla, trabalhamos espelhos nas 2 laterais, onde a gente camufla a porta de acesso ao home cinema e dá amplitude a esse espaço até a gente chegar nesse grande plano, onde é as salas de estar e a sala de jantar. Voltando para a integração, agora por essa perspectiva vocês conseguem ter visibilidade de todo esse espaço, gente. Então olhem a extensão desse plano de vidro que nós temos na fachada de fundo, com essa integração à área de lazer, as esquadrias amplas que nós temos na lateral, tá? Que dá toda essa visibilidade ao entorno da edificação, dando total liberdade a quem está nesses 2 ambientes. E esse conforto visual, a integração com a natureza, então todos esses planos de vidro, eles trazem essas sensações e trazem esse conforto visual que a área verde traz para dentro de casa, né? Nós temos o lavabo nesse ponto, que ele ficou bem discreto nesse painel. Era essa a intenção. Isso, a intenção era camuflar essas portas, né? Então, o lavabo ficou bem amplo, né? A gente tem uma bancada bem extensa, que vocês vão ver os detalhes aí no vídeo, tá? Além do lavabo, nós temos um ambiente que ficou super aconchegante.
que é justamente a sala de cinema, que ela está camuflada em todo esse espelho através dessa porta de correr. E vocês podem ver que também um ambiente que tem uma acústica super bacana pelos detalhes que nós inserimos no forro, um forro mais rebaixado, né? Detalhes acústicos e integração. Total integração. Com a área externa. Verde, né? Então, isso que é bacana, você ter essa integração em todos os ambientes e essa sensação de amplitude que nós damos através das cores e das esquadrias. Exatamente. E aqui a gente está na sala de jantar. A sala de jantar é um espetáculo à parte, onde a gente dá todo o destaque para esse lustre. O lustre onde ele já vai ter muitos detalhes, por isso o plano da sala de estar, ela vem num plano mais liso, para a gente dar detalhes aos elementos que realmente compõem e a gente quer que sejam mais chamativos. Essa sala de jantar, ela tem interligação direta com a parte de varanda, então a gente tem uma integração total desses ambientes, seguindo a mesma paleta de cores e os mesmos detalhes. E aqui na parte da varanda, a gente optou por vir com móveis mais brancos, mais cleans, onde a gente deixasse com maior destaque a área de vegetação e de área de lazer. E agora vamos conhecer um pouquinho da cozinha dessa casa. Então, essa cozinha, como você falou, é um espetáculo à parte, né, Laís? Vocês veem que as mesmas tonalidades que estão sendo utilizadas em outros ambientes, elas se replicam aqui nesse ambiente, trazendo leveza a todo esse espaço. Todo esse espaço. E a cozinha, além de beleza, a gente pensou muito na funcionalidade. Então aqui a gente tem toda a parte funcional da ilha, onde estamos posicionados cooktop, temos uma pia de apoio e lixeirinha mais próximo dessa área. A bancada de trabalho bem extensa, e nessa a gente optou por fazer uma cuba esculpida, uma cuba mais larga, uma cuba mais profunda. Então ele é uma cuba que a gente consegue ter maior liberdade e um material que permite que a gente faça esse elemento sem ter nenhum problema com manchas, com risco, nenhum problema futuro para os proprietários da casa. O mobiliário fixo ele vai seguir os mesmos detalhes do almofadado, detalhes dourados com sutileza e sempre pensando em não deixar o ambiente ser pesado por ele ser neoclássico. Ele é um ambiente neoclássico, mas de uma forma sutil e de uma forma agradável, sem excessos. Aqui a gente tem a torre de eletros e acima da torre de eletros a gente tinha uma bateria de armários. Para trazer essa sofisticação e essa leveza, nós trabalhamos as portas superiores com os detalhes com vidro para dar maior leveza e visibilidade a esse móvel. E um detalhe legal e funcional é que a gente tem esse nicho onde é posicionado todos os eletros usados no dia a dia. E aqui a gente trouxe em pedra para ter uma maior durabilidade desse móvel. Aqui na cozinha, um detalhe bem legal é que a gente tem integrado à cozinha uma louçaria. Então, pensando no maior conforto dos donos da casa, de ter essas louças mais à mão, que eles pudessem visualizar e ter uma organização maior, a gente posicionou muito próximo à cozinha, onde a gente fez uma distribuição de gavetas, portas e prateleiras iluminadas para uma maior organização do dia a dia e das louças da família. E no pavimento superior nós temos todo esse pé direito duplo, trazendo essa sensação de amplitude a esse espaço. E o estar íntimo, que se tornou um ambiente bem confortável, de convívio com a família, onde além de um ambiente de transição, é um espaço para você curtir aqui os filhos, né, de uma forma bem integrada. Vocês podem ver que todas as suítes elas estão voltadas para esse acesso principal, né, onde nós temos aqui a querida Suite Master, que ficou bem ampla, tá? Vocês vão ver a distribuição desse ambiente, closet e banheiro, que ficou com um projeto de mobiliário sensacional e a divisão dos espaços bem funcional. E aqui temos a maior suíte, a suíte mais privilegiada dessa edificação, onde a gente tem uma Suite Master ampla, confortável, os espaços
bem distribuídos e nada de aperto. Então, um dos itens que a gente pensou maior foi deixar o conforto entre os espaços. Então, aqui a gente tem uma cabeceira no capitonê com um recamier em capitonê, elementos de boiserie que a gente vem aplicando desde a sala e os detalhes dourados, onde eles vêm compondo pequenos detalhes para a gente não pesar. Aqui a gente tem uma cama king, as mesinhas de cabeceiras nas laterais com um detalhe em pedra, e a pedra que ela se repete, se aplica no painel da TV com essa base, que a gente está usando uma pedra no Calacata Matarazzo. Detalhe para o espelho, onde a gente traz amplitude, e esse espelho ele vem de forma simétrica. A gente aplicou esse espelho na parte de painel e na cabeceira da cama, com um detalhe do mini bisote para ficar bem leve, bem delicado, e a iluminação indireta, aplicada em vários elementos nesse quarto. Então aqui a gente tem cenários aplicados nesse quarto. Logo aqui a gente já tem essa outra porta dupla, onde dá acesso ao closet. E nesse closet, o que foi pensado? Que a gente tivesse uma área para o marido e uma área para a mulher. Então, a gente dividiu dessa forma, com esse módulo central, onde ele é dividido com penteadeira e espaço de sapateiro. Para ficar uma maior organização, a gente optou por deixar todo esse closet com portas. E aqui a gente priorizou portas com detalhes almofadados, e na área de sapato e bolsas a gente aplicou o detalhe de vidro incolor para trazer todo esse charme e um pouco mais de cor para o ambiente. A penteadeira, um espaço bem extenso, com iluminação frontal, e aplicado esse espelho com um mini bisote, a gente fazendo essa composição com a área do quarto e integrando esses elementos. E aqui nós temos outra porta, bem similar à porta de entrada do quarto para o closet, onde a gente tem acesso ao banheiro. E o banheiro ele é belíssimo, onde a gente tem todos os detalhes dos metais dourados aplicados no box, um box bem diferente, personalizado, onde a gente setorizou a área de vaso fechadinho e a área de banho, dando maior conforto e privacidade. Privacidade não visual, uma privacidade mais de espaço, de delimitar esses espaços. Veja quão amplo é o espaço desse banheiro. Então a gente tem um espaço muito grande entre os elementos. Logo que a gente entra para a esquerda, a gente tem a banheira. E para ficar de uma forma mais confortável, a gente criou esses 2 degraus para que ficasse mais confortável o acesso. Colocamos iluminação indireta. Também criamos detalhes de cenário para que ficasse mais confortável a utilização desse espaço. A bancada toda em super nano, com 2 cubas esculpidas e 2 cubas bem largas. Deixamos os espaços centrais e laterais para aplicação de material do uso diário. E esse armário superior, todo trabalhado no espelho, com o mini bisote. E entre as portas nós temos esse detalhe de iluminação frontal, onde favorece a uma retirada de barba, a um skincare do dia a dia, e todas essas portas são armários onde consegue fazer o armazenamento dos produtos de higiene. Embaixo a gente pensou em deixar um espaço simétrico que atendesse os dois, então de forma individualizadas. Então a gente tem gavetas para um, gavetas para outro, tulha de roupas sujas e armário, de uma forma bem individualizada e bem organizada. E agora vamos conhecer o quartinho do filho. Ele é um quarto onde a gente uniu um pouco do neoclássico com um pouco do contemporâneo. Então é um quarto mais eclético. E aqui a gente elegeu 2 tons para trabalhar, uma tonalidade de cinza mais clarinho e um azul um pouco mais escuro. Pensamos num quarto que ele atendesse a essa criança, mas que ele pudesse também perdurar pela adolescência. Então a gente tem uma cama já de casal, elementos de cabeceira de cama nas laterais, uma bancada de estudos bem confortável e grande, que no momento ela é aplicada a brinquedos, a gente tem bastante brinquedos, e muito espaço, tanto em armários superiores como armários inferiores, para atender tanto essa época onde a criança tem muito brinquedos, como quando ela cresce, que vai ter a parte de livros, vai ter outros elementos para guardar nesse mobiliário. Então, além dessa área, a gente ainda tem toda essa parte de estante, onde contempla a área de brinquedos.
Embaixo a gente tem gavetões para brinquedos menores e um espaço que a gente pensou em sempre deixar mais amplo para que a criança pudesse brincar nesse espaço amplo que a gente deixou livre justamente para isso. Aqui a gente não fechou como closet, deixou um espaço como guarda-roupa, pensando também na amplitude. A gente aplicou portas com espelho e temos uma integração com a área de banheiro. O banheiro ele vai seguir os mesmos detalhes que são aplicados a todos os banheiros da casa, onde a gente vem com pedras claras, metais dourados. E no do filho a gente aplicou o azul seguindo o mesmo detalhe que a gente vem do quarto. O outro ambiente que eu vou apresentar é a suíte de hóspedes. Uma suíte mais simples, mas que não perde o seu aconchego. Então, uma das prioridades desse casal era que a suíte de hóspedes fosse confortável, fosse elegante e que tivesse espaço para receber confortavelmente os seus hóspedes. Então a gente tem uma cama de casal queen, espaço de cabeceira e mesinha de apoio, uma iluminação diferenciada, e aqui a gente trabalhou todos os cenários de iluminação conforme a casa, um guarda-roupa bem extenso e os detalhes, eles seguem os detalhes que a gente aplicou em toda a edificação. Detalhes na parede com boiserie, detalhes de almofadado no mobiliário fixo e um ambiente claro, clean e confortável. E é isso, pessoal. Finalizamos o tour por essa casa. Espero que vocês tenham gostado. E próxima semana tem mais. Nós vamos filmar uma casa nesse mesmo condomínio, em um estilo contemporâneo. Uma casa que trouxe elementos de madeira e concreto, com todo o charme, frente lago. E em estilo totalmente diferente dessa casa que a gente apresentou hoje, mas que está encantadora. Vocês vão adorar. Aguardem.